Olá, gente. Hoje é um dia especial. Terceira quinta-feira do mês de novembro. Nós estamos hoje, portanto, celebrando o Dia Internacional da Filosofia. A gente não poderia deixar de, neste dia em especial, falar um pouco das motivações que a Unesco, Organização das Nações Unidas, tem seu foco principalmente na educação, ciência, cultura e comunicação, tá? Então, gente, esta agência, ela decretou no ano 2002, juntamente com o seu conselho, claro, reconhecendo o papel da filosofia no ambiente escolar, na sala de aula. O lugar da filosofia é sim na sala de aula também, mas sobretudo em todos os ambientes sociais, que é aquela luz da reflexão, da consciência crítica, livre, acerca da vida, acerca da nossa realidade também, nosso contexto social, político, econômico, e reflete também muito sobre os valores humanos, o humanismo, da nossa dignidade humana no mundo. Tá? Então, pensar é necessário. Mais perigoso do que o pensamento é a ausência do pensamento, é não pensar. Assim bem falou a filósofa Hannah Arendt. Vamos trazer para vocês algo sobre este dia, neste pequeno vídeo, que a gente vai também trazer uma leitura para você das motivações que levaram a Unesco, juntamente com sua equipe, né, de filósofos e educadores, pensadores, instituir o Dia Internacional da Filosofia. Então, nesse vídeo, nós vamos esclarecer para você, trazer a lume, como diz, trazer para a luz as razões, motivações que levaram a agência da ONU, Unesco, né, a consagrar, digamos, o dia 21 de novembro, o Dia Internacional da Filosofia. Então é com muita satisfação que nós vamos trazer para você a leitura na íntegra do documento que explica o fato da Unesco ter decretado, consagrado, proclamado o Dia Mundial Internacional da Filosofia, ok? Vamos ler na íntegra esse texto, a proclamação de um Dia Mundial da Filosofia. Introdução e tradução de textos da Unesco de 2005, ok? O texto da Unesco, né? E aí vem aqui, ó, nas fontes, aqui está assinado, né? O Marcos Rafael Rodrigues. Ele tem graduação em Filosofia pela Universidade de Sorocaba, mestre e doutor em Educação. É um texto fabuloso, que a gente vai ler para você. É um texto todo baseado na estratégia da Unesco, né, de assumir esse compromisso de trazer esse dia à Unesco. Ela quem consagrou, ela quem foi a responsável, por esse dia, mas não é o dia da Unesco, é o dia da filosofia. E aí cada um de nós, amantes da filosofia, professores de filosofia, e pessoas que vivem esse mundo de reflexões filosóficas, todos comprometidos com o conhecimento, né? Com a reflexão, deve nesse dia celebrar com entusiasmo, com amor, com muita esperança. Afinal, filosofia é amor à sabedoria. Filosofia é reflexão. Se pensar é perigoso, mais perigoso ainda é não pensar. Então fique com esse texto, saboreando da leitura desse texto maravilhoso sobre a filosofia e o seu Dia Internacional, que é a terceira quinta-feira do mês de novembro, logo após o dia em que se celebra aqui no Brasil o Dia de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, o que era também, que hoje é feriado nacional, né? Uma conquista também. Não sou eu que vou ler todo esse texto para você, tá? Eu encontrei aqui um aplicativo muito bacana, um colega me repassou esse aplicativo, e aí eu vou usar desse aplicativo da inteligência artificial para fazer essa leitura para você. Beleza. Gratidão, namastê, boa escuta, boa reflexão filosófica. Como diz o velho sábio, também considerado o pai da filosofia, uma vida não refletida, o Sócrates, né? Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Vamos lá. Celebração do Dia Mundial da Filosofia 2024.
A busca da unidade para além das diferenças. Sobre o DMF. A Unesco instituiu o Dia Mundial da Filosofia em 2005 por acreditar no valor da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano em cada cultura e cada indivíduo, sustentando que o pensamento crítico ajuda a dar sentido à vida e às ações realizadas no contexto internacional. Desde esta data, a Organização Internacional Nova Acrópole celebra o Dia Mundial da Filosofia nos mais de 50 países em que atua por meio da promoção de diálogos, palestras, exposições, painéis e eventos diversos. Esta celebração é sempre feita com a participação e apoio de diversas instituições, como universidades, associações e organismos internacionais. E em 2024, foi escolhido como lema comum, a busca da unidade para além das diferenças, que reflete a realidade e aspiração da nossa organização internacional. No Brasil, a data também é celebrada por Nova Acrópole desde sua criação, atualmente em 132 unidades do país, sempre com uma temática central, que é abordada em palestras e exposições. Em 2024, o tema, A Busca da Unidade para Além das Diferenças, ocorrerá de 18 a 24 de novembro. Sobre o tema desenvolve os valores que vêm dos nossos princípios e marcam a vocação de universalidade do nosso movimento. A Organização Internacional Nova Acrópole tem um histórico de 67 anos em promover a fraternidade universal, sem diferenças de etnia, sexo, crenças e outras. Sua presença em mais de 50 países dos 5 continentes é uma demonstração viva de que é possível promover a unidade para além das diferenças. A PEFP, Atividades Comemorativas do Dia Mundial da Filosofia 2002. A Unesco instituiu o Dia Mundial da Filosofia, como resultado da necessidade da humanidade refletir sobre os acontecimentos atuais, fomentando-se o pensamento crítico, criativo e independente, contribuindo assim para a promoção da tolerância e da paz. Desde então este dia é celebrado em todo o mundo na terceira quinta-feira do mês de novembro, que este ano terá lugar a 19 de novembro. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Filosofia, a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, a PEFP, leva a efeito, em colaboração com escolas e agrupamentos, diversas atividades que terão lugar entre 16 e 26 de novembro de 2015, com as quais se pretende mostrar a todos os alunos a importância do saber filosófico e da história do pensamento filosófico na sociedade e na cultura, bem como despertar o gosto pelo filosofar. Este dia pertence a todas as pessoas que apreciam a filosofia. A Unesco lidera o Dia Mundial da Filosofia, mas não é dona dele. Comemorando o Dia Mundial da Filosofia todos os anos na terceira quinta-feira de novembro, a Unesco sublinha o valor duradouro da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano, para cada cultura e cada indivíduo. Além de ser uma disciplina, a filosofia é também uma prática diária que pode transformar sociedades e estimular o diálogo entre culturas. Ao despertar para o exercício do pensamento e para o confronto fundamentado de opiniões, a filosofia ajuda a construir uma sociedade mais tolerante e respeitosa. Desta forma, permite-nos compreender e dar resposta aos grandes desafios contemporâneos, criando as condições intelectuais para a mudança. Neste dia de exercício coletivo de reflexão livre, fundamentada e informada sobre os importantes desafios do nosso tempo, todos os parceiros da Unesco são encorajados a organizar uma variedade de atividades, diálogos filosóficos, debates, conferências, workshops, eventos culturais e diversas apresentações em torno da temática geral. Tema do dia com a participação de filósofos, cientistas de todos os ramos das ciências sociais e naturais, educadores, professores, estudantes, jornalistas e outros representantes da mídia e, claro, do público em geral. Para construir um mundo melhor, para caminhar em direção a um ideal de paz, sabemos que devemos adotar uma abordagem filosófica, ou seja, devemos questionar os defeitos do nosso mundo, para além do tumulto das crises. Definindo os princípios éticos que devem nortear a humanidade. Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, por ocasião do Dia Mundial da Filosofia. Proclamação de um Dia Mundial da Filosofia, introdução e tradução de texto da Unesco de 2005.
Resumo: o estabelecimento pela Unesco de um Dia Internacional para a Filosofia situa-se entre as várias iniciativas da instituição na busca de aprofundamento intelectual, e ao mesmo tempo prático, em vista de uma renovada conduta global de consciência e convivência tolerante, de respeito às incontáveis idiosincrasias que se apresentam como fenômeno social da atualidade. Outro fator motivador de tais iniciativas e que não pode ser relegado, é a crescente projeção de ideologias de cunho avesso ao pretendido pela comunidade internacional após os eventos beligerantes do último século. A educação desde os alertas de Adorno em Educação após Auschwitz tem sido o baricentro de confluência dos esforços em formar novas gerações capazes da convivência pacífica. Nesse sentido, a tradução do presente documento como incentivo ao filosofar, traz novo impulso a esse intento, dado propor a partir do que há de mais fundamental nas diversas sociedades, a escola, a promoção de novas mentalidades e comportamentos propositivos. O encorajamento do ensino de filosofia nas escolas regulares tornou-se, dessa maneira, o meio mais eficaz de socializar a produção cultural de maturidade em relação aos direitos e à dignidade humana como um todo. D. Introdução considerada internacionalmente como disciplina-chave no âmbito das ciências humanas, a filosofia tem recebido incentivo internacional como atitude humana e disciplina da educação fundamental, isto é, desde o contexto subjetivo ao contexto social, da constituição do indivíduo, participação qualificada no âmbito conjuntural da sociedade, que do ponto de vista prático, atua como fundamento para condutas cujo lastro perfaz a conscientização e a tolerância pacífica até ao pressuposto de sua implementação através do ensino básico ao superior em cada país, com a finalidade de fomentar o crescimento das mencionadas atitudes. Consideradas as crises de coexistência respeitosa e pacífica acentuadas nos últimos anos em boa parte dos países como um todo, é reconhecida universalmente a necessidade de maior esforço prático de incentivo à construção de parâmetros cujos fundamentos ultrapassem o mero senso comum, mas que ao mesmo tempo, não sejam considerados pretensiosamente como verdades absolutas. Iniciativas práticas como a instituição, pela Unesco, do Dia da Filosofia, 2002, 1, da Declaração de Paris para a Filosofia, 1995, 2 e da Jornada Mundial de Filosofia, 2004, encontram-se entre as medidas tomadas como implemento ao ideário comum de indícios de concepções filosóficas, cujo mote consiste basicamente na posterior adoção, por parte da população mundial em geral, de axiomas bem fundamentados e coerentes com a coexistência pacífica, com a tolerância, com o respeito à diversidade e ao pluralismo. Dessa maneira, a Unesco reuniu uma série de literatos, ONGs, universidades e filósofos com o intuito de, a partir da Declaração de Paris, lançar mão de um planejamento para o mencionado espraiamento conceitual e, como fruto dessa reunião, publicou-se uma carta de intenções e orientações decorrentes da intensa reflexão filosófica e humanística identificando as 3 grandes áreas com maior necessidade de valorização e implemento, a saber, a promoção do diálogo e da análise filosófica sobre os questionamentos contemporâneos, um eixo que privilegia o cenário em rede das filosofias assim como o cenário em destaque das reflexões importantes que influem nas decisões de maior relevância nas sociedades de hoje, conceitos como o de justiça e civilidade, as exigências éticas nos domínios da ciência ou ainda a evolução da história das ideias filosóficas. 2. O encorajamento do ensino de filosofia, cujo papel fundamental é o desenvolvimento de um pensamento livre que ressalta a necessidade de ser constantemente sublinhada, como necessita ser igualmente a rigor desse ensinamento a fim de conservar sua total autonomia e sua pertinência e, 3. A promoção e a disseminação dos saberes filosóficos, com a finalidade de tornar a filosofia acessível a todos. Diogene, 2008, p. 109, tradução livre, das reflexões, conclama-se à sociedade e principalmente aos filósofos de todos os continentes que cada um, em acordo com sua inserção social e contexto político-econômico, participe ativamente do implemento da filosofia como análise dos problemas contemporâneos, a fim de que estes encontrem encaminhamento mais coerente e, portanto, mais ético, salvaguardando assim as premissas da dignidade humana, muitas vezes olvidadas pelas agendas de poder e domínio, não raramente encontradas em nosso século. Enfatiza-se também a necessidade de se implementar a mencionada atitude filosófica através da educação básica como meio de se preservar para o futuro da humanidade mentalidades de acurada consciência e respeito, ou seja, de aprofundada maturidade que evite horrores como das grandes guerras, de conflito,
Objetivos gerais da estratégia intersetorial concernente à filosofia: servir de laboratório das ideias, agir como catalisador da cooperação internacional em matéria de diálogo, de estudos e de pesquisas filosóficas e favorecer o ensino da filosofia e o debate público, contribuir para a reflexão internacional e o debate sobre os problemas mundiais contemporâneos, em particular em reforçar os fundamentos filosóficos dos grandes programas da Unesco e das questões com as quais ela se preocupa, e em facilitar a discussão sobre as ideias filosóficas com suas decisões, tornar a filosofia mais conhecida pelo grande público, promover o ensino de filosofia no mundo, e em particular, não sendo somente intermediária nas instituições educativas, e contribuir nos Estados-membros ou o reforço da capacitação no domínio dos estudos filosóficos, particularmente nos países onde a filosofia não é ensinada nos estabelecimentos escolares. Desenvolver a função de centro da investigação e de informação em todos os domínios acima mencionados, servir de catalisador e de facilitador para o diálogo entre as civilizações. A implementação da estratégia: admite-se que a presente estratégia se aplica ao Secretariado da Unesco e às Comissões Nacionais para a Unesco e que ela será implantada em favor de uma estreita cooperação intersetorial e em parceria com as ações condizentes a universidades, ONGs, instituições, comunidade científica, cadeiras da Unesco, etc. As comissões nacionais serão convidadas a criar subcomissões sobre a filosofia a fim de, em mediar com o secretariado, difundir as informações e os materiais. 2. Promover o ensino da filosofia no ensino secundário e na universidade. 3. Organizar as manifestações para promover a filosofia. Serão realizados esforços especiais para mobilizar os fundos extra-orçamentários com a finalidade de implementação dessa estratégia. Resultados esperados: encorajamento da investigação e 1. Difusão de seus resultados sobre os temas fundamentais em relação com os programas prioritários da Unesco, a educação para todos, bioética, sociedade científica, etc., e os desafios da sociedade contemporânea. Em 2. Produção de publicações e de manuais sobre a base dos diálogos filosóficos interregionais e interculturais. Em 3. Promoção internacional do ensino de filosofia no ensino secundário e na universidade. 4. Encorajamento do ensino informal e a difusão da filosofia para perto do grande público por meio de cursos contendo os debates filosóficos contemporâneos. 5. Fortalecer as capacitações das comissões nacionais para a Unesco para ajudar na implementação dessa estratégia. Principais valores da ação da Unesco no campo da filosofia: valor I, em a filosofia ante os problemas mundiais; valor segundo, o ensino de filosofia no mundo; valor terceiro, promoção do pensamento e da pesquisa filosófica. Esses 3 princípios se relacionam e enriquecem uns aos outros. Os resultados da pesquisa e dos diálogos conduzidos na cadeira do primeiro princípio serão computados dentro do segundo valor e no seu programa de ensinamento da filosofia, assim que no terceiro valor e em suas atividades de promoção do pensamento filosófico. A Unesco apoiará, em primeiro lugar dentro da cadeira de seus programas prioritários, uma análise e uma pesquisa filosófica voltada sobre os problemas contemporâneos e suas consequências concretas para a estabilidade social e a construção da paz. Ela procurará incentivar os pensadores para tratar dos problemas dos dias atuais a fim de favorecer ideias e novas pesquisas. Em apoio à reflexão dos filósofos sobre os problemas que se colocam hoje à humanidade, a Unesco os encoraja a desenvolver um papel influente para fora da esfera universitária tradicional e a contribuir ativamente para trazer uma resposta aos problemas contemporâneos, em complemento das pesquisas científicas em curso. Em sua qualidade de organização intelectual e ética, a Unesco tem um papel a desenvolver na criação de espaço público no qual o diálogo pode adquirir uma dimensão internacional autêntica e aberta a todos. Este diálogo, nutrido dos conceitos e das ideias elaboradas pelos pensadores, necessita também penetrar o mundo das decisões, e ser uma fonte de inspiração para a população em sua totalidade. A ligação entre reflexão, discussão e ação reforçará a reconciliação entre os pensadores, os responsáveis políticos e a sociedade civil. O principal desafio será estabelecer uma ponte entre a pesquisa e a ação. De acordo com o Programa Mundial das Nações Unidas para o Diálogo entre as Civilizações, as ações desse componente de estratégia visam contribuir para o encorajamento verificável do processo de diálogo, revendo a concepção e os projetos de diálogo entre as civilizações em via de expandir o alcance e de melhorar a sua pertinência ante os problemas atuais da humanidade. A identificação dos obstáculos ao diálogo, a análise dos elementos constituintes do diálogo sobre outras formas de comunicação e a pesquisa dos fundamentos epistemológicos do diálogo serão algumas questões chaves às quais se dará atenção especial. Atividades propostas, reflexões filosóficas e diálogos sobre os temas centrais das prioridades da Unesco, diálogo entre as civilizações, educação para todos, bioética, sociedades do conhecimento, diversidade cultural, ética ambiental, pobreza, desenvolvimento durável, etc. A filosofia ante os problemas mundiais, diálogo, análise e questionamento da sociedade contemporânea, reflexões filosóficas e diálogos sobre os temas principais do Congresso Mundial de Filosofia, a filosofia ante os problemas mundiais.
Assuntos como mundialização e responsabilidade, igualdade, ação individual e coletiva, identidade e justiça serão abordados. Diálogos Filosóficos Interregionais, lançado em 2004, este programa visa promover o diálogo filosófico entre pesquisadores de diversas regiões do mundo, por exemplo, o mundo árabe e a Ásia, a África e a América Latina, a África e o mundo árabe, a Europa Ocidental e a Europa Oriental, etc. Centro de Documentação Virtual, um sítio contendo os documentos de referência, os artigos sobre a pesquisa atuais, os resumos das comunicações apresentadas nos diferentes seminários e conferências da Unesco, as discussões em voga e uma biblioteca virtual será disponibilizada no website da Filosofia para a Unesco com a intenção de que pesquisadores, estudantes e universitários trabalhem dentro do domínio da filosofia. Estas atividades serão implementadas em diálogo franco com os setores concernentes da Unesco, das ONGs, das universidades, dos institutos de pesquisa e dos filósofos. Diálogos Filosóficos Interregionais. A atividade intitulada Diálogos Filosóficos Interregionais tem por vocação criar redes de filósofos de todas as regiões do mundo. Criar um espaço de reunião e de troca entre os filósofos que não têm oportunidade de rever o critério da prática de sua filosofia e de seu ensinamento em seus respectivos países, se demonstrou ser uma necessidade. A Unesco aberta como um catalisador de reuniões entre filósofos, entre tradições filosóficas e experiências filosóficas, na qual a acuidade contribui com a edificação dos valores de paz e de compreensão mútua. Na sede da Unesco em Paris, em novembro de 2004, à margem da terceira jornada de filosofia da Unesco, foi lançado o Diálogo Filosófico Interregional, Ásia, Mundo Árabe. Muitos filósofos das duas regiões discutiram as problemáticas comuns à sua prática e da filosofia de suas regiões respectivas e identificaram principalmente as linhas de ação entre as duas regiões. Diálogos Filosóficos Interregionais. A iniciativa da Comissão Nacional Coreana para a Unesco. A Unesco estabeleceram uma parceria para a organização de uma conferência sobre o tema Democracia e Justiça Social na Ásia e no Mundo Árabe, em novembro de 2005, em Seul, República Coreana, no seguimento da reunião de 2004. Para além da sinergia portada entre as comunidades dos filósofos dos numerosos países que compõem estas duas regiões, o diálogo permitiu a produção de publicações visando responder a uma necessidade de conhecimento mútuo e de necessária interatividade. O diálogo filosófico entre a África e a América Latina foi lançado dentro da Jornada Mundial de Filosofia em 200, celebrada em Santiago do Chile e Chile. Esta reunião de lançamento permitiu o estabelecimento de ligações promissoras entre as comunidades de filósofos dessas duas regiões, além da definição para os filósofos das prioridades e dos desafios comuns às duas regiões, onde a qualidade dos ensinamentos e da filosofia e suas questões tornam-se destacadas. Em conformidade com a vocação de estratégia interregional, serão processados entre outras regiões do mundo, uma conduta alternativa e serão sempre colocadas em aberto a mesma exigência, criar ligações entre os filósofos, onde não há e, de reforçar as existentes. O ensino da filosofia no mundo, encorajamento da reflexão crítica e do pensamento independente das diferentes tradições filosóficas e da filosofia comparada, elaborar livros didáticos e promover atualização acerca dos programas de pesquisa, dos seminários, etc., a fim de encorajar o ensino de filosofia no mundo, em cooperação com o setor de educação da Unesco, encorajar o desenvolvimento das Olimpíadas Internacionais de Filosofia, as Olimpíadas, criadas pela Federação Internacional das Sociedades de Filosofia, FISP, reunindo-se anualmente estudantes do ensino médio de mais de 20 países que participam de um concurso de dissertação filosófica. Serão feitos esforços para promover esta iniciativa em outros países, em parceria com as ONGs de interesse, reforçar os quadros e a rede de filosofia da Unesco, por um lado, esforçar-se para dar mais coerência aos quadros existentes, e, por outro lado, esforçar-se por criar quadros na África e no Sudeste da Ásia, assim como em outras regiões do mundo, em cooperação com os quadros existentes e o setor de educação da Unesco, difusão dos materiais e das atividades de pesquisa do valor e por meio de CD-ROM e por meio dos sítios da Unesco. Estes materiais poderão ser utilizados como textos de referência a fim de promover uma aproximação global do ensino de filosofia no que compete às diferentes tendências filosóficas em todas as regiões do mundo, em parceria com as ONGs, as universidades e as instituições. Estudo sobre o estado dos lugares do ensino de filosofia no mundo após a adoção da estratégia intersetorial concernente à filosofia quando da 171ª sessão do Conselho Executivo da Unesco. O cenário aberto do valor segundo desta estratégia tornou-se claro.
Primeiramente, pela elaboração de um estudo sobre o estado dos lugares do ensino de filosofia no mundo. O objetivo deste estudo é de fornecer um compêndio de informações, as mais exaustivas possíveis, concernente ao ensino de filosofia hoje ao redor do mundo. Um estudo que será elaborado de um ponto de vista quantitativo, por um lado, pelo ângulo de uma consulta por questionário e para a coleta de estatísticas atualizadas, e por outro lado, do ponto de vista qualitativo, pelo ângulo de uma exploração analítica e científica dos dados coletados. A pedido dos Estados-membros, os resultados deste estudo serão objeto de publicação da Unesco que será comunicada na Assembleia dos Países e das outras comissões nacionais permanentes, dispondo assim de uma visão global das aquisições e também das lacunas existentes neste domínio que visa elaborar um plano de ação consolidada por uma melhor promoção da filosofia e do seu ensino. Valor 3. A promoção do pensamento e da pesquisa filosófica. A difusão da filosofia ao grande público é essencial ao desenvolvimento de uma cultura democrática e pacífica. A independência do pensamento proporcionado pela filosofia é um fator crucial de paz, notadamente nos países onde a filosofia não é ainda oficialmente ensinada. Será dada ênfase particular à tradução de obras filosóficas. Atividades propostas. Celebração da Jornada de Filosofia da Unesco. Esta jornada é essencialmente uma ocasião de reflexão que permite promover e fazer conhecer mais a filosofia. Após 2002, as manifestações celebradas de filosofia são organizadas no assento da Unesco em Paris e nos Estados-membros, em cooperação com diversos parceiros. Dar-se-á particular importância ao compromisso e à colaboração, por intermédio das comissões nacionais para a Unesco, com diversas cidades valorizando iniciativas em prol de popularizar a filosofia, em particular com as ONGs, as universidades e os institutos, lançamento de uma série de entrevistas com os filósofos de todas as regiões do mundo, os filósofos de hoje, debates com os pensadores contemporâneos. As entrevistas, documentadas e filmadas, serão publicadas num livreto acompanhado de CD-ROM, e largamente difundida. Eles poderão inclusive servir de material didático. O objetivo é estabelecer uma enciclopédia dos filósofos que podem ser constantemente enriquecidas, em segmento de um programa de entrevistas de filósofos e de enciclopédia filosófica multimídia da RAI em parceria com as redes de televisão como a RAI, as ONGs, as universidades e os institutos, produção de emissoras de televisão e rádio concernente à filosofia que complementariamente ao trabalho já efetuado sobre os sítios da internet relativos à filosofia, em parceria com as ONGs, as universidades e os institutos, encorajamento e promoção da tradução de obras filosóficas, em parceria com as ONGs, as universidades, os institutos de pesquisa e as universidades. Proclamação de uma Jornada Mundial de Filosofia, resolução adotada para a Conferência Geral em sua 33ª sessão em 19 de outubro de 2005. A Conferência Geral, tendo examinado o documento 33°C/45 relativo à proclamação de uma Jornada Mundial da Filosofia, assim que a decisão do Conselho Executivo relativo a esta proclamação, aprovando os resultados dos estudos de viabilidade apresentado pelo diretor-geral sobre a celebração de uma Jornada Mundial de Filosofia, documento 171-INF.12, relatando que a filosofia é uma disciplina que encoraja o pensamento crítico e independente, que melhora a compreensão acerca do mundo e da promoção da tolerância e da paz, observando que a proclamação de uma Jornada Mundial da Filosofia não resultará em incidência financeira suplementar para o orçamento ordinário da Unesco para 2006-2007, convencida que a instituição da Jornada de Filosofia da Unesco em uma Jornada Mundial de Filosofia dará reconhecimento e forte impulsão em favor da filosofia, e em particular em favor do ensino da filosofia no mundo. Proclama a terceira quinta-feira do mês de novembro de qualquer ano, Jornada Mundial da Filosofia. 2. Convida os Estados-membros da Unesco a participar de maneira ativa da celebração dessa jornada e na seleção do tema, nos níveis local, nacional e regional, com a participação ativa das comissões nacionais para a Unesco, das ONGs assim como dos institutos públicos e privados concernentes escolas, universidades, institutos, municípios,
cidades, coletividades locais, associações filosóficas, associações culturais, etc. 3. Convida o diretor-geral da Unesco a encorajar e a sustentar todas as iniciativas que serão tomadas a esse respeito em nível nacional, regional e internacional. 4. Pede à Assembleia Geral das Nações Unidas a associação desta celebração e pede o encorajamento de todos os Estados-membros da ONU a fazê-la. E era só por enquanto. Com estima receba os agradecimentos do professor Edilson Botelho, responsável por este canal, memorial afetivo e parabéns por ter se chegado até aqui. Isso significa que você tem estima e amor ao conhecimento filosófico. E viva a filosofia hoje e sempre! E se esse vídeo áudio lhe acrescentou algo, se inscreva em nosso canal, deixe um joinha e compartilhe esse vídeo. Gentileza gera gentileza. Se ainda está com paciência para mais um minuto, escute as referências bibliográficas a seguir. Referências bibliográficas e NBSP. 1. Unesco. Estratégia intersectorielle concernante la philosophie. 2006. 2. Proclamação de um Dia Mundial da Filosofia, Introdução e Tradução de Texto da Unesco de 2005. Crítica Educativa, Sorocaba/SP. 3. Review Internationale de Sciences Humaines la Stratégie de Unesco pour la Philosophie NBSP. 3. Pierre Sanet, Vice-Diretor-Geral, Ciências Sociais e Humanas, da Unesco. Doutorado em Ciências Políticas na Universidade Carleton do Ottawa, Canadá, e diplomado em Administração e Políticas Públicas na Escola de Economia de Londres. De 1992 a 2001, foi secretário da Anistia Internacional. Tradução livre.